E aí, começando mais um DM, eu sou Alexandre Matias. Fala, Dodô. Eu sou Dodô Azevedo. E eu. É engraçado, eu tava vendo você falando. Você sabe que eu vejo todos os seus programas e você tem essa coisa, né? Eu sou Alexandre Matias, você fica em silêncio esperando o outro falar, e eu sou fulano de tal. Mas, porra, cara, eu gosto quando você me apresenta, porque eu me sinto importante, sabe? Mas a graça é justamente você se apresentar, cara, porque somos todos importantes iguais. Você quer o. Mais que você tenha Não, começado como convidado, agora tá nessa aí, não tem essa. não, cara, eu sou mais importante. Claro que eu sou mais importante que você, eu sou como seu convidado, cara. Você é o Agora host. Quando eu somos, recebo gente. somos ambos anfitriões, cara. Convidados, próximos a gente até chama convidados aqui, mas por enquanto não tem essa não. Tem que recepcionar Não, o. cara, o canal é teu. Todo dia eu vejo você conversando com alguém diferente. Caraca, o DM começou como DR, hein? DR da DM, mas não é isso que a gente vai Ó, falar. todo dia você tá com alguém diferente. Todo dia você tá aí nesse quadradinho com alguém diferente. Então a lógica é simples, meu irmão. Não há como negar nem negociar isso aí. Você tá sempre no seu quadradinho com algum convidado. Então, logo, pô, eu sei que você não vê, eu também não vejo, não sei quem vê o programa do Bial. O programa do Bial tem sido isso, bicho. É o cara num quadradinho todo dia, desde a pandemia, mesmo quadradinho, recebendo algum convidado. Então, Mas o você que são convidado programas diferentes, né? Nesse caso, no DM eu só recebo um convidado, então não é um convidado. Sempre é Ué, gente aqui. A que gente isso, recebe cara? O Bial também convidados, é um, são é um nossos. convidado. Não, O Bial também é um convidado só, pô. O Bial, quando chamou o Gil agora há pouco tempo, é o único programa que eu quero ver, quero rever para ver se tem alguma novidade ali. E Gil é sempre bom ouvir falando. Mas eu acho que você deveria fazer como o Bial faz. Você deveria, antes de começar o DM, fazer uma apresentação poética, falada a respeito de mim. Estamos aqui com, sei Eu lá, fiz Dodô. isso no primeiro Bom Saber, o programa de entrevistas que eu te entrevistei da primeira vez. E faço isso com todos os meus entrevistados. Uma vez que você entrou na roda, aí, cara, saúda o público comigo, não vem com essa conversa, não. É o famoso "a intimidade é uma merda", né? Pois é, pois é. Simplesmente estamos à distância e não tem olfato. Então, Dodô, Estar qual. perto, estar perto não é físico. Isso é. Cá estamos, afinal. Cá O que a estamos. gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre ditadura militar. Afinal, nós temos idade para isso. Nós lembramos a ditadura civil-militar brasileira. Né? Cara, a ideia dessa pauta foi porque eu lido também com muita gente mais jovem do que eu, e toda vez que eu falo alguma coisa da ditadura, todo mundo abre o olho, assim, surpreso com a minha idade. E aí e aí começam a me fazer perguntas a respeito da ditadura militar. E aí eu fico me tocando de que caramba, é verdade, bicho. A galera é igual, sei lá, né, sei lá, meu avô lutou na Segunda Guerra Mundial e eu ficava perguntando, quando era moleque, eu ficava perguntando para ele como é que era, como é que foi a guerra, como é que foi ir para a Itália e guerrear lá. Então é isso, é meio que a ditadura é meio isso para a galera mais jovem que. Porque tem também essa coisa da caricaturização da ditadura, né? Tanto dos Isso. ditadores quanto da resistência. E eu E, acho que essa vai ser a grande utilidade, beleza desse programa que a gente vai fazer. assim, A gente vai vivemos a ditadura? descaracterizar Sim, total. vivemos a ditadura Isso. militar, mas como crianças e adolescentes, né? A gente, Isso. você forçando um pouco a barra, encaixar o Sarney nesse período, apesar de ser um presidente civil, né? Cheirinho de milico ali estava no ar ainda, né? Ele não foi eleito, né? Então, pensar isso, a gente viveu nossos anos de formação nesse período. E aí mistura essa coisa trágica e
pesada, né? Todo AI-5, tortura, guerrilha, né? Essa coisa que eu estou chamando de caricatura da ditadura militar, porque é o lado mais extremo, né? Onde pesa, onde morrem as pessoas, né? E aí, do outro lado, tem a gente nascendo nos anos 70 e entendendo o mundo em que existe censura, em que algumas palavras não podem ser ditas em voz alta. Dependendo da reação, dependendo de onde você estiver, não é bom se comportar dessa forma. Então, nascemos debaixo de uma ditadura militar e somos vítimas disso. Vítimas secundárias, mas vítimas importantes a ponto de ter. Eu lembro direitinho, né? Você também se lembra da libertação de, por exemplo, saber que agora tem uma música com palavrão. A primeira vez que Bichos Escrotos apareceu e os Titãs falavam não se fuder, ou você lê o Angeli e no Bob Cuspe cuspindo no outro, aquilo ali era uma coisa completamente a gente, adolescente, intransigente, porque desafiava a questão da autoridade, mas para aqueles caras que estavam fazendo isso, que já eram jovens adultos, eles estavam desafiando autoridades muito maiores. Eles estavam mostrando assim, ó, vamos empurrar essa merda. E aí volta aí toda aquela coisa do Pasquim, que a gente até falou no outro programa. A importância do Pasquim nesse sentido é inabalável. Eles estavam ali o tempo todo peitando e falando assim, até onde a gente consegue cutucar? E a gente foi educado com isso, né? Meu primeiro contato com essa questão da censura foi muito garoto, recebendo o primeiro disco da Blitz, que vinha, você pegava o vinil e aí no, a última faixa de vinil era riscada com Prego. algum tipo de canivete, prego, alguma coisa assim, mas militarmente riscada, assim, sabe? E na verdade, aí que a minha fala vai ser toda por aí, cara, no programa inteiro. Na verdade, porque que eu acho que explica o momento que a gente está passando hoje, que é o seguinte: na verdade, não era, sabe, ninguém fez, oh, meu Deus, era só uma inconveniência. Tinha o fato de uma faixa tá censurada era para a gente uma mera inconveniência. Tinha muito outras coisas que com a gente com 10 anos de idade, eu acho que eu tinha 10 anos de idade quando o disco da Blitz foi lançado. Se você tiver acesso rápido aí, você até, por favor, tira essa dúvida para mim, porque eu gostaria muito de lembrar disso. Que ano, Dodô? Disco inaugural da Blitz, né? Tu é de Disco que que ano? tem 71. 71. Eu acho que quando você tinha 11 anos, eu acho que as Aventuras da Blitz é de 8. Nossa, Eu vou com conferir. 11 anos. 11 anos já era homem feito. Então, não era essa. Não estava totalmente normatizado, tá? É isso que eu queria dizer. Era totalmente normatizado. Outra coisa, 72. e a coisa mais importante que eu quero abrir a fala sobre isso. Havia censura e a maioria das pessoas na rua era a favor da censura. Essa é a parte mais importante. Não só as pessoas não se importavam com o que era censurado, como as pessoas eram a favor da censura. O brasileiro era a favor da censura. Não havia nas ruas nenhum clima de tensão, porque as pessoas todas eram a favor de tudo que estava acontecendo. Inaugurava-se a ponte Rio-Niterói, superfaturada, que fez o Brasil entrar numa dívida externa, não só ela, né? Transamazônica, aquela história, aquela venda toda, Itaipu, aquele Itaipu, aquela caô do Brasil gigante, do milagre econômico. Aquilo não era milagre econômico, a gente estava se endividando com o FMI. A gente ia e comemorava, a gente de esquerda comemorava. Mas, mais coisas. A questão do Esquadrão da Morte,
que era a milícia, que hoje a gente chama de milícia, era totalmente também normal e normatizado, e o povão adorava. Três, o Maracanã lotadíssimo, vivendo seus dias mais felizes. O Maracanã viveu seus dias mais felizes durante a ditadura militar no Brasil. A maior multidão, e não teve em nenhum momento nenhuma censura a ninguém. A gente está vendo agora censuras a pessoa vai lá na torcida do Botafogo com uma faixa Botafogo antifascista, em 3 minutos aparece um soldado para tirar a faixa da pessoa, afirmando que é de fato fascista, afirmando fascista. Não tinha isso, mas não tinha, muito mais sombrio. Aí você fala, pô, então hoje está mais sombrio do que na época? Não, na época era muito mais sombrio, porque na época não tinha ninguém para levar que soubesse ou quisesse ser antifascista. Não tinha ninguém. Você tinha a nossa bolhazinha de esquerda, que estava também muito acostumada ali já com a ditadura. Você tinha, quando esses casos famosos de tortura, etc., são casos. Esse é o grande problema. São casos, não são generalizados. Não houve uma, sabe? Só tem um Marighella, só tem um Rubens Paiva, só tem uma, entendeu? O brasileiro, ele foi, e é por isso que está explicado porque que hoje está morrendo no Brasil 1.000 pessoas e está todo mundo tomando cloroquina tranquilamente. O brasileiro sempre foi essa figura escrota, e o brasileiro, essa figura escrota e essa figura conservadora. Uhum. Um dos responsáveis Pior do por... que conservador, né, Dudu? É reacionário, né? Reacionário, perfeito. Porque não é uma questão de Reacionário. manter a ordem, é a questão de justamente reagir a qualquer coisa que seja novo. Uma das pessoas que nos convenceu ao contrário, nos fez viver uma ilusão, foi o Caetano Veloso, do tema do nosso último encontro. Caetano é que acabou convencendo a gente de que nós éramos. Caetano e Jorge Maltin, né, com a história do amálgama, e o Darcy Ribeiro falando, essa galera falando que o Brasil é uma democracia racial e que é o único lugar onde a miscigenação deu certo. Então vendeu uma coisa que era exatamente o contrário, que agora que a gente está vendo, a gente já via isso na época, porque também quem era preso na época pela polícia e torturado, eu estou falando polícia civil, né? Não, nada a ver com política, mas sendo preso e torturado era gente preta. Quem era essas coisas do garoto ser levado pelo seguranças e enforcado porque foi trocar o relógio, comprar um relógio para o pai no shopping rico, isso era o normal durante a ditadura militar. Eu fui um garoto preto que foi se branquificando por causa disso, sem eu perceber que eu estava me branquificando. Eu fui me branquificando, ou seja, andando só com amigos brancos, evitando fazer amizades com gente preta, com garotada preta, porque eu sabia que se eu andasse com molecada preta na praia, por exemplo, a qualquer momento passava uma patama de polícia, botava os moleques dentro, e muitos desses moleques nunca mais eram vistos na vida. Então, e quando isso acontecia, quando uma patama passava em Ipanema, que era a praia que eu frequentava, e Leme também, quando a patama passava e levava 4, 5, 6, 7 pivetes pretos, todo mundo na praia aplaudia. Você não tinha nem ali naquela região ali do Posto 9, onde o Gabeira imortalizou a tanga de crochê, você não tinha uma manifestação. A manifestação era vestir uma toga de crochê. Não era virar e falar assim, se um pivete fosse preso, o Gabeira não ia atrás, sacou? Claro. Então quando falam, nossa, hoje é mais sombrio, porque tem onde faz. Não, na época era mais sombrio. Porque na época, até a galera de
contracultural, etc., estava todo mundo, basicamente, principalmente no final ali dos anos 70, estava todo mundo basicamente fumando maconha A gente ainda vivia a ilusão da democracia racial, né? A gente a ainda gente vivia achava e social também, né? sim, mas acho que a questão racial acaba juntando as duas, né? Porque no fim das contas é isso. Essa separação. Outro exemplo maravilhoso para a gente, para também não falar sobre, deixando bem claro, eu estou falando que a ditadura foi muito mais sombria aos tempos da ditadura do que estão sendo hoje, porque na época o povo estava junto da ditadura, a ditadura era popular, não só a Uma outra ditadura, coisa os que você está valores. falando, que é a conivência da ditadura dos anos 70 é a naturalização da morte no coronavírus. Isso, Está no mesmo lugar, nesse lugar isso. reacionário do brasileiro. Porque, no fim das contas, o brasileiro médio está simplesmente falando: não sou eu, então que se foda. Saca? Não é nem mais aquela coisa É isso. É isso. vamos esperar as pessoas de próximas morrer para aí a gente ver batendo um luto nacional. No fundo, está todo mundo falando, cara, se eu não morri, pode morrer todo mundo. E é daí que vem o termo esquerda festiva, que hoje é esquerda caviar, e que eu tenho que aqui não lembro passar pano, não, cara. Era festiva, sim. Quando a Folha escreve, há pouco tempo atrás, o famigerado editorial Dita Branda, foi uma dita branda, ela, em comparação a Chile e Argentina, O problema é esse. porque não, porque não houve reação. Porque não houve reação. Se tivesse tido reação, teria sido tão violento quanto no Chile e na Argentina. É que nem a questão negra. Por que nos Estados Unidos o nego mata tanto, a polícia vem com tanta truculência e mata e a porradaria come? Por que tem a Ku Klux Klan nos Estados Unidos e não tem no Brasil? Porque a reação do negro brasileiro não houve, apesar de nós sermos muito mais. O Brasil tem a Nós somos PM, né? nós somos 57% da população, enquanto nos Estados Unidos os negros são só 16% da população. E mesmo assim, a gente não fez uma revolta que justificasse a criação de uma Ku Klux Klan, Então, por mas o exemplo. Ku Klux Klan, ela é uma instituição quase uma entidade privada, enquanto a Ku Klux Klan brasileira é uma entidade institucional. A PM. Pronto, a Suprema, mas o ponto é o seguinte: a Ku Klux Klan e derivados, ela surge porque com o seguinte mote: a supremacia branca está sendo ameaçada, precisamos defendê-la. No Brasil, a supremacia branca nunca esteve perto de ser ameaçada. Então, a gente nunca viu nada parecido como o Ku Klux Klan. Aí a gente fica com a falsa Tem toda aquela coisa ideia que a de. própria PM é criada para dar emprego para os feitores, né? Exatamente. Como nos ensinou há pouco tempo professor Luiz Antônio Simas, contando a história da PM, falando: olha, a PM, o Brasil é um projeto que deu certo. Não, o Brasil não deu errado, o Brasil deu certo, deu mais certo, é o país que mais deu certo na América Latina, no sentido de que o que o Brasil queria? O Brasil queria que a supremacia branca nunca fosse ameaçada, que a supremacia das elites nunca fosse ameaçada, e assim está sendo. É o país que mais é bem sucedido nisso. Hum. Então, e aí, voltando à história da esquerda festiva, eu comprava, cara, o disco do Geraldo Vandré, Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse disco era para ser o disco mais proibido do planeta Terra, dado a ideia hoje romantizada que a gente tem da ditadura militar. Né? Você pensa, nossa, caraca, putz, grilo, ainda mais com a história do Vandré, que depois foi torturado por causa dessa música e ficou sequelas até hoje, virou um cara de direita, inclusive. Hoje em dia é um senhor de direita que mora no Nordeste. Então,
Esse disco, ele vendia nas lojas americanas, aos borbotões, com a polícia passando para lá e para cá. Estava tudo de boa, porque a polícia e os brancos, enfim, tudo que a ditadura militar estava ali para defender, para manter e defender, estava de boa, sabia que isso isso ia ser consumido só pela esquerda festiva, acabou. Não tinha. É porque é uma música do final dos anos 60, né? E isso começa a ficar mais pesado a partir dos anos 70, que aí você tem a censura mais incisiva, inclusive tirando música de disco, tirando disco de loja. Isso acontecia, e era uma paranoia. Mais do que, esse disco vai fazer as pessoas pensarem de uma forma mais à esquerda ou descobrirem que tem uma ditadura. Basicamente um esquema 1984, não, ninguém pode falar nesse assunto. E aí você Então, tinha, tipo, sei lá, o Calabar do Chico Buarque completamente desfigurado e virou o Chico Canta. Teve, das 11 músicas, 10 foram pois, censuradas. E deu pois é, músicas bicho. inteiras. Mas isso você está falando é história, né? História. Eu estou falando de caso vivido. No meu caso vivido, bicho, Calabar, tudo, a biblioteca do meu pai tinha tudo. Entre Livros, que era o nome da livraria que tinha no Largo do Machado, que para quem não é do Rio ou para quem não é do Brasil, é o bairro de esquerda do Rio de Janeiro, é o único bairro, é um bairro pequenininho, é o único bairro onde Bolsonaro não foi eleito, Eduardo Bolsonaro não foi eleito, ninguém de direita foi eleito, o único bairro do Rio de Janeiro. E é pequenininho o bairro, tem 2 ruas só, e é onde eu nasci, fui criado, morei durante 40 anos nesse bairro. E é onde vivia a esquerda até hoje, é onde vive a esquerda festiva. Então, bicho, não tinha essa parada, cara. Não tinha. O que tinha era você comprar o disco, quando não saía, o que tinha era você escutar o Geraldo Vandré cantando Calabouço, saudoso Geraldo Vandré, que passou, se juntou à ancestralidade faz 3 semanas, 2, 3 semanas. Não, E Geraldo Vandré, não, desculpa, estou Sérgio confundindo. Ricardo. Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, que aí pegava, você comprava calabouço na loja capitalista, com a maior tranquilidade do planeta Terra, como hoje você compra qualquer coisa na esquina, hoje. Na verdade, hoje é mais difícil você comprar. Se você comprar você não encontra bandeira ou um adesivo antifascista para vender nas lojas americanas. E nos anos 70, durante a ditadura militar, você encontrava. Essa era a parada, vendendo. E estava tudo bem a venda disso. Então, eu não, quem sou eu? Eu não vou contestar a história, não vou contestar livros de história, tá? Mas eu estou trazendo, eu acho importante esse programa porque a gente tem que trazer as coisas vividas. Eu conheço um monte de gente que foi torturada e que vão contar uma outra história. Vão falar, cara, olha só, a ditadura está aqui, ó. Eu não tenho um olho porque tomei tanta porrada no olho que voltou. O que eu trago aqui é uma outra perspectiva, uma perspectiva de que a quantidade de pessoas mortas pelo militarismo durante o regime militar foi menor, pessoas mortas dentro de celas, torturadas e mortas dentro de celas, foi menor. No regime militar foi menor por causas políticas, foi menor, do que por causas sociais e raciais. Estou querendo dizer que, enquanto para cada 10 pessoas que morriam torturadas por motivos políticos em quartéis, etc., 1.000 pessoas eram torturadas e morriam nas delegacias das periferias do Rio de Janeiro e de São Paulo, que estavam justamente ali que se deu a grande batalha da ditadura.
militar. E ali que estava se dando o grande perigo. O grande perigo não era a nossa galera de Laranjeiras. O grande perigo não era só a nossa galera que lia livros. Cara, você comprava livro de Che Guevara, comprava livro de Fidel, comprava essa porra toda. E aí a gente não oferecia perigo nenhum para a ditadura militar. Quem oferecia perigo para a ditadura militar eram as favelas que estavam crescendo. Esqueci de botar. Eram as favelas que estavam crescendo, eram no Rio de Janeiro, São Paulo não sei como é que é a história, era a Baixada Fluminense que estava acontecendo, Nova E tem Iguaçu, outra coisa aí, você Nilópolis. está falando disso, e isso eu também não vivi, eu só sei de ouvir falar, mas isso não está ainda nos livros de história do Brasil, infelizmente, e do jeito não vai estar, mas enfim, tem gente para contar essa história, que é durante a ditadura militar foi quando surge o movimento negro no Brasil. Exato, exato. Então, assim, se você for perguntar para uma pessoa para o Abdias Nascimento, por exemplo, que é o autor do livro que estava ali atrás do Emicida, quando a gente falou da live do Caetano, falou, tá lá, mas não tinha um Abdias Nascimento, não tinha nem Marielle Franco tinha livro dela, que eu tô nessa cruzada agora. Agora, qualquer pessoa que vem tirar onda comigo, falar de Marielle, eu falo, mas vamos lá, o que você leu da Marielle? Eu estou descobrindo que todo mundo tem plaquinha da Marielle em casa, mas ninguém leu Marielle. Ninguém tirou uma grana do bolso para ir comprar o livro dela. Ninguém, ou pelo menos, sei lá, baixou o PDF da tese dela, que é toda sobre segurança pública. A tese dela de mestrado é uma das coisas mais importantes, fundamentais de serem lidas hoje em dia. E aí fica todo mundo gritando Marielle no meio da rua, e aí eu sou o chato que está indo atrás. Eu tô virando a idade do chato, né? Então, tô chamando as pessoas, mas vem cá, e aí, você leu? Você leu? E o que ela, o que ela defendia? Qual é a parada? E ninguém sabe, ninguém leu. Eu só encontro entre as pessoas que leram as minhas amigas mulheres, como a gente estava falando há um tempão atrás, por que a gente tem amigas mulheres, etc. Porque são as únicas que têm algum estofo intelectual de verdade. Você veja ali os comentários do nosso DM passado, de pessoas falando assim, pô, Dodô falou do super-homem, da teoria do super-homem, quando na verdade é a teoria do super-humano, o Ubermensch, a teoria do Ubermensch do Nietzsche, a tradução não é super-homem, é super-humano. Estão certíssimas as pessoas. Dou um doce para você adivinhar qual é o sexo e gênero dessas pessoas. Sim. Eram duas mulheres, não eram homens. Não Uhum. eram homens. O homem não sabe de nada, não leu nada, não quer mais ler nada, não ou se vai ler o Pondé, ou se vai ler, sabe? É uma coisa meio, muito zoado. E da esquerda também não vou nem falar os nomes para não indispor. E aí, então, voltando para a esquerda festiva, onde eu nasci, cresci, posso falar com um lugar de fala, com um lugar sereno de quem viu tudo acontecer, a minha família, que era preta, mas que estava branquificada ali dentro daquela classe média alta de esquerda, metade da minha família, ela morava na Baixada Fluminense. Então, todo fim de semana, eu ia para a Baixada Fluminense. Foi a sorte toda que eu dei na vida, foi isso, ter uma família pobre na Baixada Fluminense, onde a gente ia todo fim de semana, e aí sim eu aprendi a soltar pipa, aí sim eu entrei para o candomblé, aí assim eu entrei para a cultura de terreiro e de quintal, que todas as casas de periferia tem essa história de ter um quintal. Por isso que nasce o maior grupo de samba e pagode, seminal, etc., se chama fundo de quintal. Porque é no fundo de quintal que você ia lá, colocava um panelão, acendia uma fogueira, fazia uma feijoada enquanto todo mundo tocava samba por ali. Então, se você perguntar para um negro como foi a história da ditadura, ele vai falar assim, para um negro assim, de 70 anos de idade, que viveu a ditadura de fato, ele vai falar assim, cara, desculpa, eu não vou falar sobre isso, porque eu vou
criar muitos inimigos na esquerda atual, se eu falar que eu sei o que eu vivi. E é mais ou menos isso que eu estou dizendo, assim, de uma forma meio tergiversada, sem tentar criar todos inimigos. Que quem morria mesmo, era a galera que, tanto que eu ia para Nilópolis Nilópolis era o nome do município que eu ia todo fim de semana. E aí eu encontrava lá com todos os meus primos, minha mãe, a família da minha mãe. Né? Minha mãe teve nove irmãs, ou seja, a minha avó teve 10 filiais. E aí, nessa casa matriarcal, onde as mulheres se juntavam para beber, as irmãs, né, se juntavam para beber, porque era tudo escadinha, né, óbvio, né, 10 tinha que ser escadinha, não tem tempo hábil para não ser escadinha. Então, se juntavam para beber, para fazer tudo o que o patriarcado não quer que elas fizessem. Beber, gargalhar, dançar, mostrar os peitos uma para outra, balançar, engordar, comer, praticar religião pagã, não cristã, não evangélica. Então, era tudo ali. Enquanto isso, eu levava minha vida com os meus primos, pretos e pobres. Só que ricos em milhões de outras coisas. Multiplica isso, foram nove tias que eu tive. Imagina quantos primos que eu tive. Né? Desses primos, metade deles está morto hoje em dia. Porque dessa metade desses que morreram, metade entrou para o tráfico e morreu no tráfico, e a outra metade entrou para a polícia e morreu sendo policial. Tráfico e polícia eram os únicos, até hoje são, os únicos modos de ascensão, ou de ascensão, né, de sobrevivência financeira no Brasil, para a gente preta, para as pessoas pretas. Então, é isso. Todos os primos que me ensinaram a soltar pipa, me ensinaram como, sei lá, dar o primeiro beijo numa mulher, como é que chegava numa garota, como é que conversava. Todos esses meus mestres, eles estão mortos, foram mortos de forma violenta. Foram assassinados, todos eles foram assassinados. Então, aí eu voltava, terminava o fim de semana, eu voltava para Laranjeiras, e onde eu estudei no tal colégio, onde tinha também só mulheres, caríssimo colégio. Voltava para aquele lugar ali de conforto total, onde as pessoas compravam o disco do Vandré, qualquer disco que quisessem, iam para Cuba, voltavam de Cuba com uma cambada de disco de vinil, que meu pai tem até hoje, e uma cambada também de livro em espanhol. Trazia para cá, passava na alfândega, ninguém pegava na alfândega, porque falava, gente, isso aí é a esquerda festiva. A galera, o povo mesmo está conosco, o povo está ao lado da ditadura, e o que está ameaçando a gente é o crescimento dos pobres, o crescimento, digo, em números, né, de pobres. Isso está afetando o projeto do Brasil branco e grande, o tal do Pátria Amada, né, o tal do que voltou hoje. Ou seja, o bolsonarismo ele só retornou. O projeto de Brasil branco, a própria mestiçagem, ela é uma arma para embranquecer o preto brasileiro. Uhum. Nós somos, eu falei, nós somos 56, nós pretos Toda a história somos da eugenia no Brasil, né? Nós pretos somos 56%, mas deixa eu te perguntar, Matias, quantos caras da minha cor, ou seja, bem clarinhos, assim como eu, que você conhece, se assumem como pretos? Ou Não, se entendem e como assim, pretos? poucos, mas também é um fenômeno recente. Recente, O teu isso. próprio discurso, assim, porque eu conheço, tenho amigos com quem Eu, eu cresci. Exato, exatamente, é isso que eu estou falando. Você não é um exemplo único. Nos últimos 20 anos começou a cair a ficha que sou negro. Saca? E é isso. E isso está acontecendo com parte da população brasileira. Eu acho que é uma revolução silenciosa. Isso não diz respeito só à raça, isso diz respeito ao machismo, isso diz respeito à transfobia, à homofobia, enfim. Todo mundo, politicamente correto. e está todo mundo se ligando o quanto é preconceituoso ou não em cima de si mesmo, né? Usando si mesmo como
uma régua, né? A partir de coisas que, sei lá, tem um amigo meu que, conversando de galera, furado, fala merda e tal, mas um dia ele me chamou para conversar e viu que eu dava abertura para esse tipo de conversa e começou a falar que, tipo, tinha se ligado, que era negro, né? Não só que era negro, como que tinha casado com uma negra e que os filhos eram negros e que aos poucos ele ia sentindo, apesar de ele ser rico, ter grana, tá com um emprego que tá ganhando mais do que, ganha por mês que eu ganho por ano. O cara sente ali o fato de que eu só estou nesse meio porque eu tenho essa grana. Saca? E vai um pouquinho mais para o lado, e aí o cara, a maior ficha que caiu nele foi ele não reconhecer o negro no outro. Ele aos poucos se ligar que ele não dava bom dia para o caixa do supermercado, que ele não olhava na cara do porteiro do prédio, basicamente porque eles eram negros. É Aí, isso. aí tem toda e é muito difícil, né, você perceber isso, né? Não só perceber, como assumir isso. Eu acho que é o outro grande problema que o Brasil tem pela frente, é que muita gente foi enganado pelo Bolsonaro. Por mais que o Bolsonaro seja um idiota, ele passou a perna em um monte de idiota também. Essas pessoas não vão assumir que foram enganadas. Acharam que, tipo, beleza, o cara não é um cara de esquerda, as instituições vão conseguir dominar, ele não vai ficar falando abobrinha todo dia como ele fala antes de ser Não presidente. concordo. Não Acho que as concordo. Acho que não pessoas, foi ninguém enganado. Todo é, mundo votou no Bolsonaro para manter é, com a eu, visão eu, do branco rico salvador, eu o entendo que é esse o discurso, Collor. mas eu acho que tem uma galera que se arrepende. Tem uma galera que se arrepende É, por falta de mas, decoro, sabe? Não tem nada a ver com. É basicamente isso. O Temer é um cara bem apessoado. Se o Temer estivesse fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro, saca? Essa galera, tudo bem. Saca? Então, é, o cara eu que usa entendi. É porque metófono. eu estou usando o termo errado. Bolsonaro é uma coisa e o bolsonarismo é outra. O Temer é um bolsominion. Quem se arrependeu e falou, puxa, eu gostaria. Então, quem você gostaria de estar? O Haddad? Não, o Haddad nem pensar. Quem então? O Aécio. Você é um bolsominion. O bolsonarismo ele é mais uma expressão do brasileiro que quer manter a sua autoimagem como um país branco, no máximo mestiço, onde essa mestiçagem ela é um país radicalmente quase iraniano de tão patriarcal em termos de machismo, etc. Um país onde a divisão de classe, o tamanho do abismo entre uma classe e outra é enorme. Então, quando você encontra um cara que está arrependido de votar no Bolsonaro, ele não vira para você e fala assim: me arrependi de votar no Bolsonaro. Na próxima, vou votar na Benedita da Silva porque ela é Não, preta não, e imagina, precisa de uma mulher preta. não. Não, ele pega o equivalente a isso. Então, por isso daí que eu tiro que eles não foram enganados. É que o Entendi. Bolsonaro é só um nome. Porque É, eu acho que o Bolsonaro é muito grosso, né? E talvez isso. a grossura do Bolsonaro seja o que tenha pego o público que não é, que nem tem noção é racista, é só racista, inconsciente. É isso. Sim, Tem uma outra totalmente, coisa aí que é totalmente. meio voltando aí para a ditadura militar, que é um fenômeno que acontece principalmente no final da ditadura militar, e a gente presenciou isso de perto, justamente não vamos deixar, vamos separar o preto do branco, o rico do pobre, que é esse fenômeno é a mesma coisa, né? Condomínio fechado, shopping center, lugares de área VIP, né? A gente tem tudo que isso acontece principalmente a partir dos anos 80 e principalmente motivado por toda a lógica neoliberal, né, do Reagan com a Thatcher, né, toda aquela coisa do Estado mínimo, privatização total, e que a rua
perigosa, né? Porque assim, você está falando dessa Isso. coisa de eu aprendi a soltar pipa com os meus primos pobres. E tipo, sei lá, eu tinha primos pobres, mas eu aprendi a soltar pipa na rua em Brasília. Porque a rua era um lugar normal, saca? Não era um lugar Você, brin... perigoso. Você brincava de polícia e ladrão com bicicleta? Valendo a cidade toda? Eu brincava isso no Rio de Janeiro. Polícia e ladrão de bicicleta, 10 gangues, ou 10 gangues, duas gangues de 10 pessoas, começando meia-noite, terminava às 6 da manhã. A gente pedalando pela cidade. Isso, pô, ontem, né? Eu sou velho, mas não sou tanto. E eu com 14, 16 anos, 16 não, mas 14 anos, bicicleta, sabe, onda ET, extraterrestre, andando para lá e para cá. E aí andando para lá e para cá, no sentido de que eu mesmo também vivendo na ditadura suave, assim, tipo, tranquilamente. Isso que eu falo, é a questão por isso que a rua, você tem toda a razão, uma sacada muito boa essa tua, parabéns. E essa da rua, porque me fez lembrar por que, que a gente tem eleito o livro do Simas, O Corpo Encantado das Ruas, o livro mais importante dos últimos 2 anos. Né? É um livrinho curtinho, uma fala muito popular, nada elitista, né? O livro, onde ele diz, cara, não tem jeito. A gente só vai sair dessa onda pela rua, porque é na rua que a gente vai se reconhecer, olhar um para o outro, falar, caraca, você é preto, eu também, você, caramba, quanta gente preta tem morando aqui que eu não sei que existia, quanta gente branca, né? Preto, e a mesma coisa no Brasil inteiro. Caramba, começou Manauara, tem uma galera aqui, Manauara também, blá, blá, blá. Você vai a Belém, você tem a impressão que Belém aportou uma nave espacial e saiu um bando saiu tipo 40 mil europeus e estão morando ali em Belém. Você não encontra traços do norte brasileiro na pessoa que mora em Belém. Tem uma elite, uma das elites mais Belém também, bizarras. não custa lembrar, né, que Belém, no século XIX, era mais próximo do que o Rio de São Paulo, de barco. Então tinha uma conexão com a Europa muito mais frequente, né? Tinha uma vida cultural e elitista muito mais avançada do que em São Paulo, no Rio de Janeiro, basicamente. Que veio reverberar no idiota do Milico, que é ministro da Saúde, que veio falar: não, o coronavírus vai ficar tranquilo no Brasil, menos em Belém, que tem o clima europeu. É inverno no Brasil, mas em Belém, que tem tem Acima do o Equador. tá, Nem é. enfim, a gente tem essa visão. Então, a questão está toda na rua. E eu acho que a rua é um lugar que o Brasil, tanto que a ditadura acaba quando a gente vai para a rua, né? Quando a gente Deixa eu começa. pegar um livro aí, que eu acho que tem um livro que é tão importante para esse diagnóstico aí, mas que passou meio batido. Meio batido? Oba, Batido não adoro é. conhecer É livros novos. um autor que depois ficou conhecido por outros motivos. E esse livro, não sei se você manja. Deixa eu trocar a tela aqui. Eu estava me olhando. Ah, sim, sim, claro, claro. César de Araújo é o autor da biografia censurada do Roberto Carlos. Né? Roberto Esse é o livro Carlos. que ele escreveu antes, que chama Eu Não Sou Cachorro Não, Música Popular Cafona e Ditadura Militar. Esse livro tem uma frase que resume o que você estava tentando explicar longamente aí sobre a questão da esquerda festiva e dos 1.000 brasileiros, enquanto 10 são presos políticos, ele fala que o período da ditadura militar no Brasil foi o único período em que houve democracia. A democracia do sarrafo, em que todo mundo apanhava igual. Aí ele tem uma outra coisa que conversa com essa história que eu estava falando do shopping center, mas não diretamente, né? Como uma espécie de preâmbulo dessa separação, como é que fala?
física, geográfica entre preto e branco, pobre e rico, que é o quarto da empregada é o apartheid brasileiro. É, sim, Saca? E é isso, né? sim. Que outro lugar do mundo você tem o quarto de empregada, né? O, Então, a senzalinha, o, onde o, a empregada vai dormir. o Pessoas do Século Passado, o meu primeiro romance, ele se passa todo durante a ditadura militar, né? E ele é um livro de memórias de um prédio que existe até hoje, chamado Os Três Mosqueteiros, que é aqui bem no Rio, bem famoso. Não chega a ser um Copan, mas é bem famoso porque lá morou todo mundo durante a ditadura militar. E lá era um lugar que, durante a anistia dos presos políticos, era o lugar onde era tão um círculo tão fechado, tão pequeno, uma bolha tão pequena de pessoas que abominavam a ditadura, era tão pequenininho que todo mundo se conhecia. Então, todo mundo aproveitou e começou a morar perto mesmo, tipo assim, no meio de um prédio, se aquilombar, Uhum. tá? Que é uma lógica que hoje a gente está tentando aplicar, hoje nós, como movimento negro, a gente está tentando aplicar. Mas começaram a se aquilombar. E aí, esses três mosqueteiros eram um quilombo. Hoje não é, hoje é um lugar de ricos de esquerda, como é o Copom, né, também. E aí, ricos que eu digo, né, classe média, média Fixa, alta, esquerda. fixa. É, e aí, o, o, é um livro de memórias sobre esse lugar. E aí, a questão da empregada, é um livro totalmente de memória. Parece o Era uma Vez na América. Então, ele tem a cena que é real, tem a cena Cara, e preciso frisar isso. Todas as histórias, eu vou começar a contar histórias do livro aqui, tá? Porque estava programado na minha cabeça. O livro ainda está em catálogo? É... Dá para comprar? Oi? O livro ainda está em catálogo? Tá, super em catálogo. Ah, Super, que super. massa. Mas o mais legal é ir pelo Mercado Livre, porque aí você encontra os livros já desovados. Então você consegue achar por R$ 9, etc. Assim, falando para as pessoas, se as pessoas quiserem comprar. É, Então, ele tem uma coisa mais importante. Todos os personagens que eu vou citar aqui são pessoas de esquerda, tá bom? De esquerda contra a direita, contra contra a ditadura militar, a favor do feminismo, a favor do comunismo, a favor da não separação entre pobres e ricos, do abismo. Não, não, não. São essas pessoas. Então, anedota, caso número 1. São vários contos, e né, no livro, todos reais. E aí, caso número 1. O do cara de 22 anos de idade, que chega para minha galera, que é a galera de 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, e fala assim, galera, vira no play, vira para os homens, homens de um lado, meninos do outro, homens brincando brincadeiras de homem, mulheres brincando brincadeiras de mulher, ou seja, já começa por aí. Como é que num prédio de esquerda, né, num aquilombado, era tanto assim, mas era. E aí ele vira para os homens e fala assim, garotada da minha idade, ele é de 22 anos. Então, eu tô comendo a empregada do 704. É, e eu cobro equivalente hoje a, sei lá, R$ 5 para vocês verem os peitinhos dela. E aí, a cena seguinte era a gente pagando, e aí o cara chamando a empregada, indo para a escada da empregada, para a escada para a escada, que é onde ninguém vê, né? A Sim. escadaria de serviço, escada de serviço, Isso, esqueci o nome. exato. Para a escada de serviço, ela chega lá com o uniforme. Aí ele, oi, tudo bem? Aí ele pega o dinheiro, metade para ele, metade para ela. Ela vai, abre o coisa, fica mostrando os peitos pra gente ali. E sai todo mundo ali maravilhado, porque foram os primeiros peitos que viram na vida. É, Mais adiante, o que vai acontecer é o que vai acontecer
com os pais também, em termos de iniciação sexual masculina, é a mesma coisa que os pais de direita faziam no resto do Brasil, que era pegar o garoto e levar num prostíbulo, Uhum. levar no puteiro. Então, sabe, essa tinha uma, sabe, hoje é tão melhor porque hoje tem essa divisão maior. Você pega as minas do Islã, sabe, e você conta uma história dessa para elas, elas te olham assim com, 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 com uma censura maravilhosa, sabe? Uma censura educadora, que é essa coisa do que a gente estava falando. Naquela época, tudo, o meu discurso é tudo assim, naquela época era muito pior, era muito mais sombrio, porque era tudo muito mais confortável e tudo muito menos tenso. Ou seja, era tudo pior, porque todo mundo concordava. E até a esquerda também concordava e ia lá, comprava seu disco e voltava para consumir seu disco. Perdi um pouco o fio da meada, mas então, perdi no fio da meada, vou contar outra história que está no Pessoas do Século Passado. Teve um dia que os anistiados, quando chegavam, eles não passavam pela alfândega, porque eles eram meio que esperados, a multidão ia junto e ia invadia, aquela coisa brasileira de protocolo, invadia a área de... E aí o cara já era levantado nos braços e não passava pela alfândega. Então começou a ficar manjado isso pela galera que... pô, a gente não passa pela alfândega quando chega no Brasil, porque a galera pega a gente no colo. E aí pai do Guilherminho, o pai do Guilherminho estava exilado na Bolívia. E aí ele chegou a hora dele voltar. E aí o Guilherminho já morava com a mãe no prédio, tá todo mundo esperando. A maioria dos pais, meu pai, os pais de todo mundo, era todo mundo amigo do pai do Guilherminho. Como eu disse, né, era uma bolha. Se é uma bolha até hoje, imagina naquela época. E aí viraram pro... Aí o pai do Guilherminho virou lá na Bolívia, pensou o seguinte, cara, quando eu voltar para o Brasil, vai ser uma batalha eu conseguir emprego de novo, não emprego, mas até porque não tinha muito desemprego na época, mas quase nenhum. E aí, mas o emprego no nível que eu tinha, né, classe média rica classe média alta de esquerda, vai ser foda eu conseguir de novo. Todo mundo concursado, isso é importante dizer também. Uhum. Todo mundo contra o Estado, mas todo mundo prestando concurso para virar concurso para trabalhar para os milicos. Todo mundo trabalhando para o milico. Todo mundo de esquerda trabalhando para o milico. E aí, ele lá lá da Bolívia, ele vira, cara, então vai ser ruim arrumar esse emprego, porque não vão dar, eu sou um exilado político, blá, blá, blá. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pé de meia logo agora na chegada, que aí vai me dar uns 6 meses de folga para ficar procurando emprego foda, emprego bom. Então vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que as malas não passam pela alfândega por causa da festa e vou comprar uma mala inteira de pó puro boliviano. E aí ele foi lá e chamou um boliviano lá na esquina e falou, olha, me vende aí pura, pó puro, por uma mala inteira. E aí trouxe uma mala. E quando eu chegando aqui no Brasil, de fato, a mala passou batida. Só que aí ele avisou por telefone, e aí, né, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, mas por telefone fixo avisou, e todo mundo se avisou junto, que ele ia trazer, porque ele pensou o seguinte, eu preciso vender todo o carregamento, na minha festa, todo mundo que chegava recebia, tinha uma festa, uma super festa,
em apartamento mesmo, ou às vezes em umas casas de gente rica de esquerda. Tinha uma festa de né, volta para casa, comemoração de volta para casa. Ele falou: na minha festa, eu tenho que vender tudo na minha festa para não correr o risco de ser preso, porque tudo que os militares queriam era que alguém anistiado pisasse na bola para poder ser preso, para poder de novo pegar o cara e aí estragar com o cara inteiro. Porque os caras estavam putos com a anistia, estavam muito putos com a anistia. Os milicos estavam muito putos com a anistia. Aí o pai do Guilherminho, que obviamente nem no livro, nem aqui eu estou revelando o nome, o pai do Guilherminho foi e trouxe a parada para cá. E muito antes dele chegar, assim, um mês antes, entre as rodas dos adultos, só se falava nisso, né? Porra, a festa do Guilherme, ele tá trazendo, sabe, a coisa mais pura, boliviana, pura, blá, 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 blá. E aí, bicho, metade do Rio de Janeiro sabia. No dia que o Guilherme chegou, metade do Rio de Janeiro sabia. Estava todo mundo convidado aí à festa, nesse prédio, Os Três Mosqueteiros, que tem 4 blocos, Os Três Mosqueteiros. Então, tem 4 blocos. Esses 4 blocos eles são construídos numa montanha de pedra. Então, entre um vão e outro de um bloco, há um abismo mesmo. Quem quiser se matar, é só destacar pela janela. Até quem morar no primeiro andar, pode se jogar do primeiro andar, porque ele vai cair num abismo. Isso que eu quero dizer. Porque é uma ribanceira, né? Então, quem está no primeiro andar do prédio, do bloco, já está no alto. Então, é só se jogar. Então, o Guilherminho morava no penúltimo bloco e morava na última janela, no último andar do último bloco. Então, era um abismo enorme, a festa era lá. E a festa começou, e aí, bicho, maravilhoso, repertório maravilhoso. Devo toda a educação musical minha a esse período, né? Todo mundo escutando. Lembre-se, pense no, sei lá, na festa, na cena da festa no início de Aquários, de Kleber Mendonça Filho, as pessoas ouvindo Toda Menina Baiana e apagando e acendendo a luz assim no interruptor para piscar ali. Aquilo era o clássico. Você com certeza passou por esse tipo de festa. Eu passei. De repente todo mundo aí que está escutando passei. Isso era segunda-feira esse tipo de festa nesse prédio era segunda-feira. Todo dia tinha uma festa até para fazer essas movimentações também de mercadorias. E aí, e também porque, como era todo mundo ator, atriz, músico, então sempre tinha alguém acabando de estrear uma peça, e então vamos dar uma festa de estreia da peça. E aí eu vou pedir para você fazer o seguinte, como é muita coisa para falar, eu vou pedir para você me lembrar de contar a história. Eu já fui ator teatral, eu já fui ator de teatro e fazia teatro político. E eu vou contar essa história, revelar essa história aqui. Como é que era. E aí, fui ator político durante a ditadura militar. Então eu brinco, por exemplo, com o Lázaro, mesmo com o Lazinho. Quando ele fala, pô, no teatro, não sei o que lá, cara, olha só. Ele fazendo Martin Luther King, ele faz o Topo da Montanha, uma das peças mais bem dirigidas que eu já vi na minha vida, dirigida pelo Lazinho. E aí eu falo, olha, foi quase tão bom quanto o teatro político que eu fazia. Foi quase tão importante essa tua peça quanto o teatro político que eu fazia quando eu tinha 8 anos de idade. Era uma trupe, eu fazia parte de uma trupe de teatro. Eu já estou contando a história, eu vou voltar atrás. Guilherminho, pai do Guilherminho, festa rolando, mercadoria, melhor festa só com vinil, bicho pegando, melhor repertório. Parece repertório de festa paulistana de hipster hoje em dia. Música brasileira dos anos 70. Aí, pá, o bicho pegando lá. E aí, ninguém dormia. Eu atribuo ao fato de eu só dormir sei lá, há 30 anos, eu só durmo às 7 horas da manhã. Há 30 anos.
E só acordo tarde. No colégio eu tinha que acordar cedo, era um terror, era o pior aluno do mundo, porque eu dormia o tempo todo na aula, porque eu só ia sair da manhã. Eu atribuo isso ao fato desse prédio não dormir. Esse prédio, durante o dia, era um silêncio, porque estava todo mundo de ressaca, chapado, fumando maconha, dormindo. Então, todo mundo. Agora, quando anoitecia, o bicho começava a pegar. Todo mundo ligava suas vitrolas e não dava. Ia até 2, 3, 4 horas. Era o paraíso, porque você podia fazer o barulho que você quisesse, porque o vizinho era mais barulhento que você. Barulho. Então não tinha como reclamar, ninguém reclamar. Pelo contrário, a reclamação era tipo assim, cara, aumenta aí o som, porque tá foda, tá muito bom o som que tá rolando. Aumenta. Então, e a galera tocando, aí o Léo Gandelman ensaiando com a banda do Lulu Santos, que estava começando a carreira dele, então a banda dele ensaiando no quartinho pequenininho, no 6º andar do Bloco C. Aí, do outro lado, aí lembra também duas histórias, teatro e a história do João Gilberto. O João Gilberto era frequentador importantíssimo desse prédio e ele está fora do livro porque foi censurado. O livro foi publicado em 1999. Essa história do João que eu vou contar aqui foi censurada em 1999. Democratização, Fernando Henrique Cardoso. Vamos lá. Aí, a festa, o bicho pegando na festa, e aí começou a amanhecer. Quando amanheceu, o bicho chegou pela parte de baixo do prédio 20, 30 carros da Polícia Federal, que era toda militarizada. Eles chegaram com arma na mão, apontaram a arma para a cabeça do porteiro e falou assim, porteiro, olha, a gente está vindo aqui fazer uma busca e apreensão de tóxico e se você colocar a mão nesse interfone para tocar, para avisar alguém, você morre. Só que não ficou... Chegaram assim, tipo, 70 policiais juntos, saíram dos seus carros e entraram no prédio juntos. Um deles botou a arma na cabeça do cara e falou isso. Quando ele acabou de falar, ele tirou a arma da cabeça do cara e saiu correndo para dentro do prédio, para ir até o Guilherminho. Nenhum deles ficou com a arma na cabeça. Não ficou nenhum tomando conta do porteiro, para não fazer o que eles falaram para não fazer. E como o cara morava no último andar do 3º bloco e 70 pessoas não davam para subir de elevador, foram todos de escada. Se você está pensando no filme Irmãos Cara de Pau, é exatamente essa cena. Exatamente essa cena. Não tem nem... Eram 70 policiais subindo, sei lá, 70 lances de escada, porque eram 10 andares, cada bloco eram 10 andares. Tinha que subir 10 andares até o último andar, que tinha ligação com outro bloco. Aí subia a escada de 10 andares. Aí subia 10 andares com 10 andares. Obviamente, quando o porteiro Leco, falecido há pouco tempo, Leco jogava bola com a gente, quando o Leco viu que os caras vazaram, entraram para dentro do prédio, que eu demorar horas para chegar lá, ele pensou, bom, quem era? Isso o Leco contando no dia seguinte pra gente, a gente morrendo de rir. Ele pensou, cara, para quem pode estar sendo essa busca e apreensão? Deve ser pro pai do Guilherminho. Mas, por quem pode ter aqui em casa? Quem eu posso avisar? Ele não teve dúvida, ele pegou a mesa do interfone, que tem cada botãozinho para cada apartamento, e fez assim, ó, apertou todos os botões, pegou o interfone e falou: a polícia está indo aí para sua casa para pegar o flagrante. Mandou isso para todos os 456 apartamentos. Isso às 6 horas da manhã. Resultado, eu que estou em casa tentando dormir, com os meus 12 anos de idade, sou acordado pelo meu pai e minha mãe andando para lá e para cá, nervosíssimos, o interfone tocando, e nervosíssimo, correndo para lá e para cá, e ela, a minha mãe, Carlos, corre, corre, corre. E Carlos colocando alguma coisa na mão da minha mãe, e a minha mãe levando
pro banheiro e dando descarga. Manda mais, manda mais, manda mais. Se agora veio à sua mente a cena do Goodfellas com o Ray Liotta e a Lauren Bracco, exatamente aquela cena. Exatamente aquela cena. E aí, só que em todos os apartamentos. Então a gente foi acordado por um barulho de descarga em todos os apartamentos. E aí a garotada foi toda, como sempre vai, quando acontecia alguma fofoca, briga de marido e mulher, ia todo mundo pra janela. Todo mundo, a garotada toda pra lá, ficar todo mundo. E aí, porra, né, o bicho tá pegando ali na casa tal, tá. Ficava ali a gente fofocando. Aí a galera toda foi pra janela. A gente ficou na janela. Aí, seu pai também tá jogando as coisas na. Eu não sabia o que era polo, juro. Tá jogando coisa pela privada? Tá, o meu também. Aí a gente descobriu as crianças. Pô, que coisa estranha, né? Porque tá jogando coisa pela privada. E aí, de repente, a gente olha como os prédios os blocos eram uma de frente para o outro, então dá para fazer a coisa de cortiço, né? De abrir a janela, tava o meu amiguinho ali, não sei o que lá, todo mundo conversando. Aí, quando a gente olha, tá o pai do Guilherminho aparece na beira da janela do último andar. E aí ele vai, olha, muito sério, muito compenetrado. Enquanto isso, os policiais estão subindo as escadas, tá? Essa história é longa, mas é longa também a subida desses caras. Ele vai lá, olha e tira a cabeça. Olha pro abismo, tira a cabeça. Daqui a pouco ele vai lá, olha de novo, tira a cabeça. Aí a gente começou a achar estranho, falei que tem pai. O tio tal tá. Eu acho que ele tá querendo fazer. Tá querendo se jogar da janela. Isso eu sabia que era jogar na janela. Até porque não era completamente incomum alguém se matar nesse prédio. Uhum. E aí, aí meu pai veio, vou chamar de José, o pai do Guilherminho, tá? Em homenagem ao Zé Disseu. José, meu pai, porra, Zé, tá maluco, cara? Tu tem uma vida toda pela frente, tu acabou de chegar, não vai se matar, tá maluco? A polícia tá chegando, a gente vai ter um monte de advogado aqui. Tinha um monte de advogado de esquerda no prédio. Tá tudo certo, calma, Zé. E o Zé não tinha reação, ele só aparecia na janela, media a altura, com o maior cara que estava medindo a altura, sabe? E pá, e media e voltava, media e voltava. Não, Zé, não faz. Aí chamava minha mãe, Robélia, volta aqui. Aí, Zé, aí, daqui a pouco substituiu as crianças pelos pais na janela, falando: Zé, não se joga, Zé, não se joga. E o Zé é impassível. Ia e voltava. Ia e voltava. Aí daqui a pouco, quando a polícia deve ser quando a polícia chegou, apareceu o Zé em definitivo. Só que dessa vez, ele apareceu com a mala. E aí o pessoal, pronto, o cara vai se jogar com a mala. Não, Zé, não, Zé, não. Aí ele, claro, só jogou a mala, gente. Em nenhum momento ele pensou em se matar. Ele jogou a mala. Aí a mala veio, e toda vez que eu conto essa história, vem um filme na minha cabeça, a mala veio. E lembra, de novo, eu não sabia o que era cocaína. E aí, quando a mala bate no térreo, na pedra do térreo, o maior cogumelo de fumaça, de talco, que eu já vi na minha vida. Era cocaína pura. Um cogumelo. E aí, aí parecia. Foi pior do que se o Zé tivesse se jogado. Porque o desespero dos pais foi maior do que se o Zé tivesse jogado. Não, não, Zé, não, ainda Zé, o que você fez? E o Zé vivo lá em cima. Vivo, cara. E todo mundo, não, Zé, o que você fez? Não fez? E aí a parada bateu no equivalente ao primeiro andar, em frente à janela do primeiro andar do bloco B. O 0C e o meu era o D. Bateu na frente da janela, que estava aberta. Esse pó todo entrou nesse apartamento. Se eu te disser, bicho, que nesse apartamento
era o único apartamento onde morava a senhora professora de piano. Você vai falar, porra, você vai ter que escrever um livro sobre isso. A senhora professora de piano. E aí ficou branco. Saca Blade Runner 2049? Como é que é? Las Vegas. Harrison Ford. O apartamento dela virou aquilo ali. Totalmente aquilo ali. Só que branco. E aí ela acorda, lembrando, 6 horas da manhã. Ela acorda com aquele susto, meu Deus, apartamento branco. Corta para os milicos prenderam o pai do Guilherme. O pai do Guilherme passou 3 anos na Ilha Grande, que era a prisão onde nasce o Comando Vermelho, justamente por causa do convívio de pessoas como o pai do Guilherme, que a gente vou chamar de Zé, pessoas do Zé, tipo Zé, com bandidos normais, bandidos. A politização dos bandidos cria o Comando Vermelho, que não é vermelho à toa, porque todos os presos políticos eram comunistas. Nossa, eu dei uma pancada aqui. E aí cria esse Comando Vermelho. Então o pai do Guilherme foi lá criar o Comando Vermelho. E, enquanto isso, os pais todos dos Três Mosqueteiros formaram uma fila gigantesca de pessoas batendo na porta a Dona Norma era o nome da professora de piano, batendo na porta da Dona Norma, falando: Dona Norma, deixa a gente ajudar a senhora a fazer a limpeza. E ela toda fofinha, assim: oh, meu Deus, que coisa mais fofa, vocês são muito fofos, mas não precisa. Eu tenho uma aspiradora aqui, que é a GE, General Electric, e vai aspirar tudo. E aí, quando começa o barulho do aspirador, o meu pai contando essa história até hoje, ele fala: doutor, eu nunca senti uma dor no coração tão grande. Foi a maior dor no coração que eu senti na vida. Não foi nem quando o Vasco perdeu o campeonato para o Flamengo, o Campeonato Carioca de 77. Foi no pênalti que o Zé Roberto Wright não marcou. Não foi a pior dor que eu senti na vida. Foi quando eu ouvi o barulho do aspirador da Dona Norma. O aspirador, o que ele fez? Aspirou tudo. Eu acho que essa é a última frase, inclusive, do conto. O aspirador aspirou, fez o que era destinado a fazer. Aspirou tudo. Essa é uma das 3 histórias que eu vou contar. São 40. Quê? Vai contar todas hoje ou a gente guarda? Não, vou contar hoje. Aí a gente conta e aí você fala e a gente encerra. Porque eu acho que nos finalmente, né? Em termos de assunto, a gente de novo desviamos aí, né? Eu acho que o assunto ditadura. Não, memórias da ditadura. O assunto é memórias da ditadura, né? Então deixa eu puxar um pouco para o presente. Temos uma esquerda festiva hoje em dia também. Temos essa mesma, como é que eu posso falar? Essa naturalização da violência, né? Está completamente já tá no nosso dia a dia desde antes todo o golpe, né? Da ascensão do Temer e depois do Bolsonaro, isso aí cada vez mais introjetado. E como é que a gente não repete o mesmo erro da esquerda nos anos 70? Não dá? Já não estamos repetindo, pelo amor de Deus. Tudo que a gente está falando, todo o meu discurso a respeito de resgatar a memória, e eu acho que quando a gente resgatar essa memória de como era a esquerda nos anos 70, era a esquerda dos anos 70, não tinha preto, não tinha mulher, não tinha. As mulheres eram todas objetificadas, a mulher de esquerda, né? Não tinham voz. Você pode pegar aí no livro de história, ver todas as fotos de manifestações de esquerda no Brasil. Você nunca tem uma mulher com microfone na mão, nunca. Quanto mais, e nenhum homem preto. E muito menos uma mulher preta. E hoje é só o que a gente tem. É só o que a gente tem. A esquerda já aquela história, né? Qual é a esquerda que a gente quer para o futuro? É a esquerda é ainda a esquerda do Lula pelo fato de ele ser nordestino. Mas não é mais a esquerda do Zé Disseu, não é mais a esquerda do Haddad, não é mais a esquerda, é a esquerda da Marielle, é a esquerda da Vilma Reis, é a esquerda de uma quantidade de pessoas que está se candidatando para vereador agora, e que daqui a 10 anos, etc.
Então, inclusive a invenção da palavra esquerdomacho é a melhor coisa que já derruba essa tese de que nós da esquerda vamos repetir o erro da esquerda dos anos 70. Não, bicho, existe um negócio chamado esquerdomacho hoje, um termo para designar, enquadrar e pá, tá fora, irmão. Eu não quero esquerda com esquerdomacho no rolê. Quero esquerda com mulher, quero esquerda com mulher preta, quero esquerda com mulher preta periférica, eu quero a esquerda do Emicida, eu quero a esquerda dos racionais, eu quero a esquerda, sabe? Já é completamente diferente a esquerda. A gente já não está repetindo o mesmo erro. O erro, porque eu entendi que você está falando que é o erro da esquerda, mas para mim esse não é o erro da esquerda. Esse erro clássico que está todo mundo falando, estamos errando de novo, não se unindo, não sei que lá, não fazendo, não se popularizando, não indo até as bases, continuando elitizados, como nesse prédio que você acabou de falar, Dodô. Esse é o erro. Eu não acho que esse é o erro da esquerda. Eu acho que o erro da esquerda é a falta de inclusão de ideias dentro da própria esquerda. Todos os livros de esquerda que o meu pai tem em casa são todos escritos por gente branca. Todos os livros de esquerda que eu tenho na minha casa são 80% deles escritos por mulheres. E, aliás, falar para vocês comprarem, você coloca, por favor, quero pedir para você colocar o link aí. Esse livro aqui se chama Tem Saída? Com ponto de interrogação. Ensaios Críticos sobre o Brasil, editora Zuc, ou seja, editora preta de donos pretos, ou seja, pretos sendo donos do meio de produção. Isso não existia na esquerda da ditadura militar. Pretos como meio de donos de meios de produção, donos da sua própria história. Pelo contrário, a nossa esquerda se reunia domingo para ficar rindo da cara do Mussum, sendo chamado de cachaceiro o tempo todo, os Trapalhões. Então, nada disso, já é uma outra esquerda. Então, o nome é Temos Saída, Ensaios Críticos sobre o Brasil, organização da Winnie Bueno, Joana Burigo, Rosana Pedro Machado e Esther Solano, com artigos de Flávia Brioli, Tatiana Roque, Adriana Hertal, Elcimara Teles, Sâmia Bonfim, Marielle Franco, Tatiana Vargas Maia, Laura Cito, Luca França, Joniana Borges, Suelen Ares Gonçalves, Fernanda Martins, Daniela Mussi, Lina Ramos, Adriana Facina, Laura Astrolábio, Suzane Jardim, Carolina Brandão, Juscelene Santana, Helena Vieira e um nome indígena, uma mulher indígena, Avelim Bunacá Caiumbá. O ponto é o seguinte: se você é de esquerda e não leu nenhum desses nomes, tirando Marielle Franco, esses nomes te são completamente estranhos, você nunca leu nada delas, eu tenho uma coisa para te dizer: você não é de esquerda. Você é de uma esquerda que já acabou, que já morreu, está agonizando. Beleza? Não estou falando com você, que eu sempre teve que falar isso, né? Estou falando com você, Matias. Estou falando com quem está assistindo. Então, com mínimo, quer ser de esquerda? Tá? Tem saída. Zuc vai estar aqui no link para vocês comprarem e lerem. É ótimo que é só ensaio, então é curto. Então você consegue uma introdução sobre todas elas. Você lê 40 mulheres num livro de 100 e poucas páginas. 230 páginas só. Então, tá? Porta de entrada, tranquilo. É a mesma história da diferença da contracultura de 1960 para a contracultura de agora. A contracultura de 1960 era zoada, era um clube do bolinha. A A história contracultura... do intenso agora, né? Mais de 60 anos, é isso. Pronto. Voltando. Perfeito. Voltamos bem para o intenso agora. Então, duas histórias, anedotas para contar de novo. Fui para esse tom mais sério, agora vou voltar a contar piada. Histórias reais. Eu no teatro. Acontece que meus pais de esquerda, eles zoaram muito a minha vida. Por exemplo, eu não sei como é que eu não virei um bolsominion, porque era para eu ter ódio completo da esquerda. Porque primeiro os caras não me deixavam dormir. Começa por aí. Não rolava dormir. Não rolava. Dentro de casa também. Quando a festa não era fora, era dentro da minha casa a festa.
E a quantidade de tardes que eu precisava estudar, sei lá, na 8ª série, precisava estudar para passar. Eu repeti 3 anos por falta não é por nada, não, por falta de bom desempenho na prova. Não passei de ano por 3 anos seguidos. Então era para odiar, porque minha mãe, de tarde, minha mãe tirava a tarde para reunir as amigas, todas elas com sovaco, não sei o que lá, maravilhosas, lindas, para se trancar no quarto, fumar maconha e ficar escutando Maria Bethânia o dia inteiro, a tarde toda. Maravilhoso. Mas na época eu falava, porra, caraca, tá difícil viver. Isso Hoje eu falo, foi porra. parar na banda indie. Oi? Isso Por isso foi eu falaram cantando em inglês, tudo white noise. Por isso. Aí, é, então, outra coisa que eles faziam sofrer era todo fim de semana eles levavam a gente para uma colônia hippie que tem aqui em Lumiar, que o Beto Guedes fez a canção Lumiar. Todo mundo ia para lá, o Beto Guedes, inclusive, ia. E a onda era como educar crianças? Era soltar crianças peladas no meio do mato. Só que, bicho, eu não sei se você já ficou pelado no meio do mato, eu não sou tão íntimo assim teu, cara. Mas vou te dizer uma coisa, não é fácil ficar pelado no meio do mato, não, meu irmão. Nica. Da base, porra, cara, pinica. E outra coisa, tinha que acordar às 6 horas da manhã para tirar leite da vaca, pelado. Então, no meio do mato faz, tipo, 4 graus, 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã, tu tinha que acordar com 8 anos de idade, eu tinha que acordar e tirar leite da vaca pelado e continuar pelado o resto do dia. Sabe o que é isso? Com Atari já sendo lançado, eu podendo estar em casa jogando Atari. Eu não sei como eu não veria, mas tudo bem. Calma, Dodô, porque o pior tá para vir. O pior foi quando meus pais vieram para mim falando: Dodô, olha só, chegou a hora de você contribuir para o orçamento doméstico. Quantos anos de idade eu tinha? 8 anos de idade. Aí eu falei: que história é essa? Aí eles falaram: então, tem uma peça que o Ilo Krugli, ele é famosíssimo até hoje dentro coisa do teatro político brasileiro. Faz uns 10 anos, né? Isso. É famoso até hoje. O O principal nome Ilo Krug brasileiro. o Ilo Krug tá precisando de um garoto de 8 anos de idade, preto, para fazer um papel na peça dele que trata justamente disso, do genocídio negro, de um cara que vira bandido e se apaixona por uma mulher de esquerda rica da zona sul do Rio de Janeiro e fica essa coisa meio Romeu e Julieta e nasce um cara justamente da sua cor, um garoto da sua cor, e aí você vai ser esse garoto. Falei, vou? Vai. E lá fomos nós para o Teatro Cacilda Becker. Quando eu cheguei lá para ensaiar, bicho, todo mundo peladão. A peça era 18 anos. Nenhum amiguinho pôde ver a peça. E o clímax da peça era eu sendo colocado. Lembra da cena do Pichote, da Marília Pêra, dando de mamar, Doutor Babenco, dando de mamar esqueci o nome do ator, que depois viria a morrer, se transformar num Pichote e morrer na vida real, como um Pichote. Era eu. O auge da minha cena aos 8 anos de idade era ficar todo dia mamando no peito da atriz branca. Todos os dias, aos 8 anos de idade. Pá, 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 todos os dias. O nome disso? Teatro político. Você tá rindo, né? O Estranho Amor. Por... Aí o que acontece? Eu tenho essa história não tá no livro, é uma das proibidonas do livro. Aí tem o cartaz aqui em casa também, porque eu guardo até hoje, é a coisa mais linda. Mas, bicho, foi isso. Aí ficamos, assim, 2 anos e meio em cartaz e eu ganhava tudo. Assim, qualquer brinquedo que eu pedisse durante a 2 anos eu ganhava, porque dava uma grana para os pais, e os pais iam e coisava. Terceira história, vamos falar de João Gilberto, nesse contexto do apartamento, desse prédio. Então, essa história é muito boa porque assim, o que acontecia era que João Gilberto tinha um caso com
a esposa de um grande nome da MPB, de um medalhão da MPB que morava nesse prédio. Medalhão. Obviamente não posso falar o nome, né? Senão amanhã quebra tudo. É que João já morreu, enfim, mas não sei. João, toda quarta-feira, ele ia lá de tarde ter um encontro com ela. Porque o cara estava muito bombando, estava em turnê o tempo todo, às vezes fora do Brasil, etc. Muito famoso, muito famoso. Ele toda quarta-feira. Essa não é a história. A história e a graça e o tempero, a delícia de tudo é que João, sendo João, ele fazia o seguinte: ele, ele é de tarde, lembrando. E de tarde, Rio de Janeiro, quer dizer 40 graus, 42 graus. No inverno, 25 graus. O João, na concepção do João, ele tinha que se disfarçar. Ele não podia ser o João Gilberto entrando. Então ele se vestia exatamente como o Ed Morte do Luiz Fernando Veríssimo, com uma capa de chuva e com um chapéu meio Tom Jobim e com um gorro. Só que com 42 graus, o maluco que saía todo dia, toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, um táxi parava e saía um cara com 42 graus, com um cara de gorro, com a mão no coisa, chapéu assim, óculos escuros. E a gente olhava, a gente criança, olhava assim, pô, esse filho da puta tá querendo não chamar atenção, é isso? Aí a gente falava com o nosso pai, né? Falava, pai, tem um filho da puta que todo dia sobe na casa de fulana. Aí meu pai, Dodô, não mexe nessa história, não mexe nessa história. Aí 1, 2, 3, 4 anos. No quarto ano, meu pai, talvez bêbado, resolveu contar a história. Ele falou, não, aquele cara é João Gilberto, cara. Então não mexe nessa história, não, porque, enfim, né, fulano, tio tal, esse famoso cara, todo mundo era uma comunidade onde todo mundo era filho de todo mundo, então todo mundo era sobrinho de todo mundo era tio de todo mundo. Por isso que eu chamo o Walter Carvalho, maior fotógrafo de cinema do Brasil, de tio até hoje. A gente se encontra, a gente chama de tio. E eu chamo Lula Carvalho, que é o diretor de fotografia do Tropa de Elite 1 e 2, é o diretor do Narcos, etc. É de primo, é meu primo. Meu primo, completamente meu primo. E aí, todo mundo morando nesse prédio. E aí, esse cara ia lá e subia e descia achando que estava sendo discreto, bicho. Olha que coisa maravilhosa. Aí eu escrevi uma história sobre isso, né? A história termina aí. Nunca ninguém virou pro cara, nenhum dos garotos foram lá falar pro cara, pô, tá viajando. Foi, tipo, 8 anos de rotina. E a história é só essa. Só que aí vem a história da censura. Quando eu apresento essa história para Rocco, a editora-chefe vira para mim e fala, Dodô, esse seu livro é incrível, vamos publicar. Só que eu preciso ter uma conversa com você aqui fora da Rocco, num restaurante. Falei, por que você não pode ter essa conversa comigo na Rocco? Eu já tinha 30 e tantos anos. Em 99 tinha 29 anos. Né? É isso, 71 para 99, 28 anos. Já é homem feito. Vamos conversar aqui, a gente está tendo um papo de assinar contrato. Não, eu preciso conversar uma coisa pessoal com você. Pessoal, editora-chefe, falecida Ana Duarte, ex-esposa, a viúva do Torquato Neto, tá? Para quem Torquato deixou o bilhete, etc. Ana, não esqueça de cuidar da. Então, Ana Duarte, essa pessoa em que um baluarte, eu emocionadíssimo, está sendo editado pela viúva de Torquato, cara que eu talvez mais admire na inteligência brasileira, assim, entre os intelectuais brasileiros. Torquato admire, mais me sinto irmanado com ele, mais me comova, mais me faça rir, mais me faça tudo, chorar, rir. Aí eu estava ali todo feliz, ela me chamou, ela virou para mim, Dodô, aquele capítulo lá do João vai ter que rodar. Por quê? Por quê? Por quê? Então, porque a esposa é a minha melhor amiga, é a madrinha dos meus filhos, não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, essa história não pode sair daqui de jeito nenhum. Aí eu falei, eu tava com o café na mão, falei, você não botou veneno no meu café, não.
queima de arquivo. Tu não botou veneno no meu café, não, né? Esse livro vai sair. Não, ela começou a rir e falou, não, tá tranquilo não ter? Eu falei, claro que tá tranquilo não ter essa história. Então, hoje, João já morreu, eu não tenho ideia de onde está a esposa. Eu sei que ela não é mais casada há muitas décadas com esse músico que está vivo, o Tá vivo. Boi, como a gente chamar assim. Oi? O músico está vivo, então O convém músico. manter. Exatamente. É justamente a parte mais sensível. Não, a parte mais sensível sempre é a mulher, na Hum. verdade. Sempre é a mulher, eu acho. Uma coisa assim. Mas é uma parte muito sensível da história, tá viva e tá velhinha. Então, deixa ele ir viver, terminar seus dias com dignidade. Se bem que a internet é fogo, né? Eu dei elementos aqui que, se vocês forem. Dá para chegar lá. Dá para chegar tranquilamente, mas desde que Primeiro você não precisa poste aqui chegar até nos aqui, né? comentários. Primeiro precisa chegar Oi? até aqui. Não, primeiro precisa chegar até aqui, né? Porque já vão mais de 2 horas de conversa. Então, tem esse teste. Você chegou até aqui, já tem uma vantagem em relação a quem não chegou. Aí, se vai procurar, né? É isso, é googlar e chegar para descobrir. Mas, enfim. Não, mas deu para dar uma bela geral no assunto. Conseguimos mais uma vez nos Sim. mantermos fiéis ao tema. E do que a gente vai batizar o programa? É, ditadura, vamos para o resto. Nova Esquerda? Nova esquerda, gostei. Ótimo, nova esquerda, só falta mais uma coisa. E essa terceira coisa sempre costuma ser uma coisa mais Só. que a gente destaca de contexto só para fazer uma firula bacana no Fala da texto. mala ou do João Gilberto? Não, cocaína. Cocaína vende pra caramba. Ou será que desmonetiza? Não. Eu acho que corre risco de desmonetizar. E assim, né? Tá. Não quero que alguém buscando Ah, cocaína chegue nesse nosso vídeo. tá bom. Buscar coisa Que, boa. que frase. Para mim, essa frase seria o título do nosso vídeo. O vídeo seria. Vamos lá, vamos lá. Ditadura, Nova Esquerda e João Gilberto. Não. Não por causa do Caetano, sabe? Fica muito. Ainda estamos. Vamos tentar fazer um título que seja Ditadura, Nova Esquerda e. Os Três Mosqueteiros. Também é bom. Vamos ver se a gente acha uma coisa melhor. Ditadura, Nova Esquerda. Ditadura. Bom, é importante, hein? Eu acho que tem que dizer ditadura militar, porque senão parece um vídeo que a gente está falando sobre ditaduras. Vamos falar sobre os dias de hoje. Estamos vivendo uma ditadura ou a O ano ditadura 70. Anos 70, Nova Esquerda. Não, vamos falar ditadura militar, sabe? Eu acho que isso não pode ser perdido de vista. Ditadura militar, o que foi feito aqui foi colocado uma conversa que, se colocado em livro, seria um livro importante de ser lançado, fundamental quase de ser lançado. Eu estou sendo super arrogante aqui, mas não posso evitar. Mas bicho, é isso aí. Então, ditadura militar, Deixa eu só 70. fazer uma ressalva em relação ao que você está falando, porque, na verdade, não é a questão simplesmente da arrogância. É que, se você for conversar com qualquer pessoa nascida nos anos 70, histórias bem parecidas com essa que a gente contou. E É essas isso aí. não estão sendo contadas. Então, a gente está dando aqui um Não, primeiro passo justamente é para isso. liberar quem quiser contar, inclusive, se você que está assistindo quiser contar a sua história como testemunha desse período, como criança, pré-adolescente ou adolescente, por favor, conta aí qual o impacto que isso teve na tua vida. Podemos negociar cocaína por pó no título? Eu não Isso quero fica ruim ainda para você? nada, Porque cara. eu queria botar esse título mais rock and roll. Vamos lá. Ditadura militar 70. Qual é o segundo mesmo tempo? Nova Esquerda. Nova esquerda, fundamental. E Ditadura a militar mala 70. boliviana. E a mala boliviana. Maravilhoso. Chegamos lá. Na Maravilhoso. caricatura, quem tem que saber, tem que saber.
busca do Google não vai me trazer gente bad vibe. Não. Mala boliviana tá tudo certo. Que procurar por mala boliviana no Google Aí, tá, tá errado, porque, tipo assim, não entendeu o Google. total. Dô, mais um, Vamos nessa. né? Semana que vem. Semana que vem vamos falar sobre. Semana que vem vai ser maravilhoso, porque a gente vai falar sobre um movimento contracultural que ocorreu no Rio de Janeiro, no Brasil, na redemocratização, e que eu e você vivemos aí como adultos, como agentes, e que ocorreu em Campinas, um festival de É isso. música e comportamento chamado Junta Tribo. Já tá cravando isso mesmo. Eu achei que a gente ainda fosse Sim. pensar Não, não, eu não, aí nos não, próximos. não. Não, vai ser o Junta Tribo. Vamos matar nossas pautas logo para a gente poder ficar livre para as pessoas todas que vão. Para as surpresas acontecer. Você está se tocando que desde que a gente montou nossa pauta, as surpresas pararam de acontecer. Então, acho que tem uma maldição nisso. A gente vai ter que matar essas com as nossas 4 pautas já. Uma já foi, faltam mais 3. Para voltar o mundo a nos surpreender. Total. Então, o mundo está parado no momento por nossa causa, porque a gente montou essas 3 pautas aí. Então, vamos matar essas Inverno, 3. inverno. Vamos fazer as pautas para encerrar o inverno. Já já é primavera, muda tudo. É isso. É isso. Mais uma, Dodô. Semana que vem, de novo. Até já, querido. Obrigado, tá? Tamo junto.